Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Ale Matos. Vamos para mais uma videoaula. Essa videoaula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a parte gráfica da nossa função exponencial, tá? Vimos a função, introduzimos a função exponencial em sala de aula e agora vamos dar uma fixada. Os gráficos que eu peguei, eu apresentei, a gente iniciou a função exponencial. Deixa eu até acrescentar aqui uma paginazinha. Olha aqui, ó, e desenhei no GeoGebra para vocês. Olha a função que eu acabei de escrever. Y é igual a 2 elevado a x mais 1. Prof, pelo que você acabou de falar, y era igual a k vezes a base elevada a x, mais ou menos um valor de b qualquer aqui. Você concorda que o b é justamente quem, gente? Nesse caso, 1. Prof, quem é meu k? 1 também, né? Aqui, ó, 1 vezes 2 elevado a x, mais o b, que é 1. Eu quero que você repare que esse carinha aqui, ó, esse termozinho independente, ele sempre é considerado como assíntota do teu gráfico. Então, a assíntota do meu gráfico agora, quem é? 1. Então, eu sei que esse gráfico verde, ele vai chegar bem próximo dessa reta, que é a reta y igual a 1, que é a assíntota. Mas ele não vai interceptar de maneira alguma. Combinado? Prof, me perguntaram em sala. E se fosse negativo? Em sala, apresentamos a função exponencial dessa maneira. F de x era igual a elevado a x. Lembram? Beleza, prof. O a podia, essa base a, podia ser um número qualquer? Não. Ele era um número que pertencia ao conjunto dos reais. Tudo bem? Só que ele tinha um detalhe. Ele tinha que ser o que mesmo? Positivo e também diferente de 1. Essa foi a definição que nós trabalhamos. Aí eu falei, pessoal, vamos brincar graficamente? Vamos construir o gráfico dessas duas funçõezinhas. Aí eu pedi para vocês, vamos desenhar o gráfico da função f de x é igual a 2 elevado a x, e depois vamos desenhar também a função g de x, que é igual a meio elevado a x. O que vocês perceberam? Ah, prof, eu lembro que você foi e construiu com a gente dando valores para x, né? E tendo valores correspondentes de y, de f de x. Ah, prof, eu lembro que você começou assim, menos 1, 0, 1. E aí você falou pra gente lembrar da função do primeiro grau e do segundo grau, que os pontos em que a gente geralmente buscava era o quê? Era o ponto onde cortava, né? Onde a minha reta ou a minha curva, quando era do segundo grau, interceptava o eixo das abscissas, o eixo x, e também onde interceptava o eixo y, o eixo das ordenadas. E aí a gente concluiu o quê? Relembramos o quê? Quando o meu x é 0, eu estou visualizando este gráfico tendo corte aonde? Em que eixo, galera? Se o meu x é 0, o corte no eixo y. Lembra que é sempre o contrário? Ah, é verdade, prof. Se eu quero agora descobrir onde vai ser o corte no eixo x, eu tenho que fazer o que então? Tenho que zerar quem agora, gente? Ah, prof, tem que zerar o y. Tudo bem? E aí nós brincamos, ó. Quando x é menos 1, vocês foram lá e colocaram 2 elevado a menos 1, menos meio, né? O inverso. Quando x é 0, prof, 2 elevado a 0, eu sei que dá 1. Quando x é 1, 2 elevado a 1 dá 2. E aí eu fiz a pergunta. E quando o y agora, gente, for 0? Aí eu perguntei para vocês, 2 elevado a quanto vai dar 0? Aí vocês ficaram pensando, 0. Eu falei, não, 2 elevado a 0 é 1. 1, eu falei, 2 elevado a 1 é 2. Aí vocês, professor, não tem, não existe. Exatamente. Se não existe, não tem nenhum valor que eu coloque aqui que torne, né, o meu y 0. Calma aí, professora. Se não existe, então significa que não vai ter corte no eixo x para esse modelo de função exponencial? Exatamente. Aí vocês foram e desenharam o gráfico para mim. Perceberam o seguinte, ó, quando era menos 1, o x, ele estava aqui no meio. Então, vou botar aqui assim, ó, para ordenado. Quando o x era 0, ele estava lá no 1, aqui assim. Quando ele estava no 1, quando o x era 1, ele estava lá em cima, prof, no 2. E assim foi. E aí a gente desenhou o gráfico dessa função. Estão lembrados? Eixo x da abscissa, eixo y das ordenadas. Aí você concluiu mais ainda comigo. Prof, quando a minha base ela é maior que 1, a gente consegue perceber que a função é sempre o quê, gente? Função crescente. Quando vocês desenharam o gráfico dessa função aqui, ó, g de x, vocês perceberam que a base sendo meio,
ou seja, a base estando entre 0 e 1, o que a função era? Decrescente. Estão lembrados? Numa boa? Prof, você falou um nomezinho chamado de assíntota. Relembra aí pra gente? Relembro. Se você sabe que não vai ter nenhum valor, né, que intercepte o eixo x, a gente fala que o eixo x, nesse caso aqui, ó, nesse momento, seria o meu y igual a zero. Tudo bem? Minha constantezinha y igual a zero. A gente chama ele de assíntota. Vimos isso na aula passada. Ok? O que eu quero? Eu quero agora ampliar, pessoal. Eu quero ampliar a minha função exponencial. Né? Então, na verdade, são variações. E essas variações, como assim, prof? Vem para cá comigo. À medida que ele ia crescendo, ou à medida que ele ia decrescendo, ele tende, né, a chegar bem próximo do eixo x. A cortar, mas ele não intercepta o eixo x. Nós vimos aqui. Belezinha? Olha que bacana, gente. Eu vou generalizar para vocês dessa maneira. Y é igual a uma constante k, que multiplica a minha base a elevado a x, mais ou menos um valor qualquer, b. Eu quero que você perceba, né, quando a gente desenha graficamente, que esse b aqui, galerinha, deixa eu só circular ele, esse b, que pode ser positivo ou negativo, ele sempre, ao desenhar o gráfico, você vai perceber que ele é justamente quem? A minha assíntota. Ai, prof, mas lembra aí a gente então, vamos lá. Vem mostrando aqui, ó. Olha só aqui, ó. É o que eu tô te falando. Que bacana. Te dou essa funçãozinha. 1/3 elevado a x menos 2. Já sei que é decrescente, porque 1/3 como base, né, tá entre 0 e 1. Beleza, prof. E agora, o que eu queria que você tivesse percebido? Repara, galerinha, que antes a gente não interceptava o eixo x, lembra? Agora, olha aqui minha assíntota, menos 2. Prof, se a minha assíntota é y igual a menos 2, então o gráfico vai chegar bem próximo do menos 2, não é? É. Gente, mas para ele descer e chegar bem próximo do menos 2, você concorda que ele tem que cortar o eixo x dessa vez? E também vai cortar o eixo y dessa vez também? Você acabou de perceber que essas variações do gráfico da função exponencial permitem, tá vendo? O corte no eixo x e no eixo y. A minha funçãozinha original, básica, a elevado a x, essa aqui a gente sabe que não permite a interceptação, né, do gráfico no eixo x, porque o y sendo zero, ninguém elevado a 2 elevado a x não vai dar nunca zero. Não tem nenhum valor que eu coloque no lugar do x que torne isso verdadeiro. Beleza? Vou mostrar um negocinho para vocês. Relembra, professor, o que é a assíntota final? Essa assíntota, pessoal, horizontal, ela é simplesmente uma reta, tá, imaginária, que vai delimitar a aproximação de uma função do gráfico à medida que ele vai crescendo ou decrescendo. O que eu quero brincar com vocês, então? Vamos fazer algumas situações de problemas, que a gente vai revisando, né, tudo que você já estudou de função. Escreve no seu caderninho, exemplo 1. Em uma pesquisa, pessoal, realizada em laboratório, obteve-se o gráfico abaixo. Ele indica o crescimento do número de indivíduos de uma cultura de bactérias ao longo de 6 meses. Vamos revisar tudo o que você aprendeu de função. Não estou nem falando que seja função exponencial, de função mesmo. Olha só. Prof, eu estou visualizando, ó, que esse gráfico ele tem início aqui e fim aqui. Então tem só esse pedacinho. Ok? A gente aprendeu a determinar o domínio e a imagem de uma função. O domínio da função, pessoal, nesse caso, são os possíveis valores de x. Você concorda que, ó, começa do 0 e vai até o 6? Estudamos a ideia do intervalo. Então, de 0 a 6 seria o domínio dessa função. A gente aprendeu também que a imagem são os possíveis valores de quem agora? De y. Prof, o primeiro valor de y é 5.000. Vai até no máximo quanto? 15.000. Então, ó, inicia em 5.000 e vai no máximo até quanto? 15.000. Você simplesmente acabou de determinar o domínio e a imagem da função sem nem saber a lei de formação dela, só de observar o gráfico. Olhando para essa função, gente, para esse gráfico, ele vira para você e fala assim, quantas bactérias havia no início da pesquisa? Quando eu perguntei isso em sala, todo mundo na hora, 5.000. Aí eu perguntei, me explica por quê? Ué, professora, porque esse par ordenado aqui é justamente o quê? 0 e 5.000. Então, o instante inicial é justamente quem? O instante 0. Então, prof, 5.000 só pode ser quem?
o corte no eixo Y. Beleza? Quantas bactérias tinha no início, então? 5.000 bactérias. Maravilha. Aí ele vira para você e fala assim agora, e depois de 6 meses? Aí todo mundo foi lá e olhou, professora, 6 meses, quanto é? 15.000. Todo mundo sabe verificar um par ordenado. Então você percebeu 2 pares ordenados, ó. Quando x é 0, o y é 5.000. E você percebeu também que quando x é 6, o y é 15.000. Tudo bem? Então, após 6 meses, eu tenho quanto? 15.000 bactérias. Aí eu viro para você e falo assim, ó, o exercício. Ele fala que esse gráfico aqui, ó, esse gráfico, esse pedaço de gráfico, ele tem uma lei de formação. E a lei de formação é essa aqui, ó, Ft, que é igual a K, que multiplica A elevado a T. Até aí, beleza? Aí a pergunta que eu sempre faço para vocês em sala. Galera, quando você olha para um gráfico, o que você consegue retirar dele? Aí todo mundo, pares ordenados. Exatamente. Ele quer que você descubra qual é o valor de K e qual é o valor de A. Ué, professora, o que você vai fazer? Eu não tenho pares ordenados? Ó, o tempo 0, eu tenho essa Ft aqui. O tempo 6, eu tenho essa outra Ft aqui. Ué, professor, então vamos substituir. Vamos lá? O y é 5.000, não sei quem é K, não sei quem é A. Mas para o y ser 5.000, o tempo tem que ser quanto? 0. Galera, A elevado a 0 vai dar quanto? 1. Eita, poxa, prof, acabei de descobrir que o K vale quanto? 5.000. Maravilha? Já achei então o valor do K. Preciso achar agora o valor do A. Vou pegar o segundo par ordenado. No lugar do Y eu coloco 15.000. No lugar do K eu já achei que é 5.000. No lugar do A não sei quem é. Mas o tempo para 15.000 é de quanto? De 6 meses. Prof, 15.000 dividido por 5.000 vai dar quanto? 3. Aí eu brinquei com vocês. Galera, eu quero descobrir o valor de um A. E não de A elevado a 6. Todo mundo, na hora que eu falei isso, falou, ô, prof, tira a raiz sexta dos dois lados. Aí você vai descobrir que o A é quanto? É raiz sexta de quem? De 3. Aí eu ainda brinquei. Galera, raiz sexta de 3, será que é o equivalente a 3 elevado a 1 sexto? Vocês na hora falaram, prof, regrinha do sol e da sombra. Exatamente. Descobri então o valor de K e descobri o valor de A. Olha como que é a minha função, vou subir ela um pouquinho. Prof, então a minha função é nada mais, nada menos que Ft, que é igual a 5.000 vezes A elevado a 1 sexto, aqui ó, elevado a T. Aí ele pergunta para você agora, domine a imagem, a gente já fez. Qual era o número de bactérias após 3 meses? Galera, o que eu estou te perguntando? Qual é a imagem quando o tempo é quanto? 3. Ah, prof, você está pedindo para a gente calcular F de 3. Exatamente. Ó, 5.000 vezes 3 elevado a 1 sexto, elevado a quem, gente? 3. Multiplicando, ó, vou simplificar. Vai ficar 5.000, que multiplica 3 elevado a quanto? Meio. Prof, posso escrever que isso aqui é equivalente a 5.000 raiz quadrada de 3? Perfeito. Estou voltando agora. Né? Nesse exercício aqui, ó, você demonstrou para mim que lembrava a regrinha do sol e da sombra, ó. Então eu posso escrever como forma de radical ou como forma de potência. Prof, então a minha função, né, é F3, a imagem é F3, eu posso deixar então só assim, 5.000 raiz de 3? Exatamente. Tá? Essa é a resposta. Beleza? Vamos seguir? Olha que bacana que eu fiz. Para ver se você realmente entendeu a ideia, né, da assíntota. Aí eu coloquei esse gráfico aqui para vocês e peço que a partir deste gráfico, sabendo que a lei de formação é essa aqui, ó, vou escrever maior para vocês enxergarem melhor. Fx é igual a A vezes 3 elevado a menos x mais B. Ele quer que você descubra quem é A e quem é B. Pessoal, se você entendeu o início da aula, me ajuda. Quem é a minha assíntota? Ah, prof, a assíntota aqui é y igual a menos 2. O que a gente aprendeu que a assíntota é na minha função exponencial, né? Na minha variação da função exponencial? Não seria justamente esse termo independente? Eita, prof, então a gente já sabe que a função f de x é a vezes 3 elevado a menos x, adivinha mais quanto? Mais menos 2. Essa é a sua lei de formação. Tá, prof, mas agora como é que eu vou descobrir o A?
que o gráfico sempre te fornece? Pares ordenados. Ah, que bacana, prof. Então eu vou substituir. No lugar do y, 1. No lugar do x, ó, vou colocar quanto? Menos 1. Prof, mas menos 1 vira mais 1. Perfeito? Do lado de cá, 1. Galera, 3 vezes A, 3A. Esse 2 que está subtraindo, eu vou levar para lá, somando. 1 mais 2, 3. Adivinha qual é o valor de A? A é nada mais, nada menos que 1. Olha que bacana. Você consegue agora escrever a sua função inteirinha. 1 vezes 3 elevado a menos x, menos b. Olha lá. Essa é a tua lei de formação. Eu posso brincar com você em alguma avaliação e falar, determine agora, sei lá, f de 2. O que você vai fazer? Ué, prof, ficou fácil. Onde tiver x eu vou colocar quanto? 2. Então, ó, menos 2, menos 2. Prof, eu sei que isso aqui é 1/9, né? Potência com expoente negativo, menos 2. Ia fazer as continhas, ia ficar menos 17 nonos, para esse valor que eu acabei de inventar. Beleza? Tá claro para todo mundo? Vamos seguir? Aí essa questão, eu falei para vocês, gente, essa questão é linda. Ela demonstra se você realmente sabe identificar a assíntota só observando o gráfico. Virei para vocês e falei assim, fala para mim, na minha letra A, quem é a assíntota? Aí vocês olharam e falaram, ué, professor, não tem ninguém? É mais ninguém. Ou seja, quem é a minha assíntota? Quem é o meu B? 0. Então você concorda que se a minha assíntota é B igual a 0, seria o meu Y igual a 0. Concorda? Ué, professor, então poderia ser o gráfico 2 ou o gráfico qual, gente? 3. Concordam? Tá, e agora, prof, como que eu vou descobrir se é o gráfico 2 ou o gráfico 3? Os dois são crescentes. Beleza. Mas como é que eu vou achar agora mais um par ordenado? Galera, o ponto onde está cortando o eixo Y não é justamente o par ordenado que x é 0 e y é 3? Vamos ver se dá certo? No lugar do x, coloca 0. 0 mais 1, 1. 3 elevado a 1 dá quanto, gente? 3. O que você acabou de descobrir? Que a minha função da letra A é a 3. Ok? Vocês concordam comigo que a outra função em que a assíntota é y igual a 0 só pode ser a 2? Ah, prof, é verdade. Então eu sei que a segunda, quem é? É a letra D. Você concorda também que de observar só essa aqui, ó, a assíntota quem é? Menos 1. Prof, se é menos 1, ó, a assíntota é menos 1, ó, olha lá. Qual vai ser o gráfico? 4. Então eu já sei que esse aqui é o C. Prof, então eu já tenho A, C, D. Adivinha quem tem que ser esse aqui? O B. Vamos ver se tem lógica? Olha lá. A minha assíntota quem é, gente? 1. E olha lá. Minha assíntota é 1. Quando o meu x é 0, gente, fica 2 elevado a 0. 1. 1 mais 1 dá quanto? Olha lá. 1 mais 1 dá quanto? Opa, puxei pra cá. 2. Tudo bem? Vamos seguir, pessoal? Compreendendo, então, um raciocínio? Observando só, ó. Eu já pude matar a questão. Observando a assíntota e o ponto de corte no eixo das ordenadas, no eixo Y. Olha a próxima questão. Observando o gráfico, eu estou falando para você que o gráfico está representando esta função. Opa, prof, y que é igual a 2 elevado a x mais a mais b. Exatamente. Determine os valores de a e b, sabendo que a é o oposto de b. Calma aí, prof. Vamos pensar de novo. Quem é a minha assíntota, galerinha? Y igual a quanto? 1. Então, calma aí, prof. Eu sei que a minha assíntota é justamente esse meu termo independente. Então, prof, eu sei que B vale quanto? 1. Até aí numa boa? Tá, prof, mas como que eu vou descobrir o valor de A? Olha pra cá, pessoal. O A não é justamente o oposto de B? Adivinha quem é A? Menos 1. Ah, não, prof, você tá brincando que era só isso aqui que eu tinha que fazer. Exatamente. Então, qual é a função? 2 elevado a x mais A, ou seja, menos 1, mais o valor de B. Essa aqui, ó, é a lei de formação que está representada neste gráfico. Quer testar? Quer perceber e ver se realmente você acertou? Vamos pegar. Você concorda que você tem um par ordenado aqui, ó, que faz parte desse gráfico? Que é o par ordenado 1 com quem? Com 2. Significa que quando x é 1, o y tem que ser quanto? 2. Prof, vamos ver. No lugar do y, 2. No lugar do x, quanto? 1.
Vamos ver se isso aqui vai dar certo? Galera, aqui dá 0. 2 elevado a 0 dá quanto? 1. Adivinha quanto que é 1 mais 1? 2. Percebe que você fez certinho. Tudo certo. Vem comigo, mais uma aqui. Olha uma historinha bacana. Considere que o número de pessoas que escutam um boato em uma comunidade após T horas, sendo T maior ou igual a 0, possa ser modelado por essa lei de formação. F de T, que é igual a 4 elevado a AT mais B, onde A e B são constantes. Inicialmente, ou seja, para T igual a 0, 8 pessoas já haviam escutado esse boato. Depois de 1 hora, T igual a 1, eu já sei que 128 pessoas já tinham escutado esse boato. Repara só como cresce exponencialmente, né? Com base nessas considerações, julgue os itens a seguir. A constante B é um número inteiro positivo maior que 2. Ele está pedindo para você achar quem, gente? A constante B. O que eu vou fazer, pessoal? Eu tenho pares ordenados. A minha função é essa aqui, ó. Ft, que é igual a 4 elevado a AT mais B. Então, o que eu vou fazer? Primeiro par ordenado. Quando T é 0, a minha Ft vale quanto? Ué, prof, 8. Então, olha lá. 8 é igual a 4 A vezes 0 mais B. Gente, A vezes 0 dá 0. Então, eu fiquei com 8, que é igual a 4 elevado a B. Adivinha o que é isso aqui, galerinha? Ah, prof, é uma equação exponencial. Maravilha! Vou escrever na mesma base. Base 2. 2 ao quadrado, eu sei que dá 4. Eu sei que 2 ao cubo, eu sei que dá quanto? 8. Propriedade de potência. 2 ao cubo é igual a 2 elevado a 2b. Equação exponencial, bases iguais. O que tem que acontecer com o expoente? Tem que ser igual também, prof. Propriedade. Então, b tem que ser igual a quanto, gente? 3 meios. 3 meios é equivalente a quanto? 1,5. Olha o que ele fala. A constante b é um número inteiro positivo, até aí tudo certo. Maior que 2? Não. É menor que 2. Então, o item estaria errado. Vem comigo, vou subir um pouquinho. Ele vira para mim agora, vou fazer de azul. Após 2 horas do instante em que as 8 primeiras pessoas ouviram o boato, gente, as 8 primeiras pessoas foi em que instante? 0. Então ele está perguntando assim, ó, 2 horas depois disso aí, eu posso afirmar que tinha mais de 2.000 pessoas? Então eu estou te perguntando assim, quantas pessoas já escutaram? Ué, prof, se eu tenho a lei de formação, o que eu vou fazer? No lugar do T eu vou botar quanto? 2. Perfeito. Ó, F de 2 vai ser igual a 4 elevado. Ah, pessoal, você não descobriu o valor de A. Perdão, ó. Descobrimos o valor de B, mas não descobrimos o valor de A. Concordam? Como que eu vou descobrir o valor de A, prof? Com outro par ordenado. Vem comigo. Ó, Y é igual a 128. Até aí numa boa? Quando X vale quanto? 1. 4 elevado a A vezes 1, mais o valor de B, que eu sei que é quanto? 3 meios. Gente, 128, quando eu fatoro, dá 2 a sétima. 4 é 2 ao quadrado, que está elevado a mais 3 meios. Lei distributiva, ó, no expoente. Ah, prof, 2 elevado a 7 é igual a 2 elevado a 2A, mais, concorda que vai simplificar? Mais 3, prof. Acabou o exercício. Os expoentes devem ser iguais, porque as bases são iguais, propriedade. Então, 2A é igual a 7 menos 3, 4. Adivinha qual é o valor de A? 2. Já estava passando direto, né, gente? Olha só. Vamos escrever a função, então? A minha função, na verdade, agora, ó, deixa eu só apagar aqui. Vou botar ela de vermelhinho aqui para vocês. Ó. A minha função, então, ela é essa aqui, ó. Ft é igual a 4 elevado a T mais o valor de B. Nossa, ficou ruim. Deixa eu botar de preto, senão vocês não enxergam. 2T mais B. Base quanto? 4. Ele está pedindo para eu descobrir F de 2, para saber se passa de 2.000. Então, eu vou calcular F de 2. Vem comigo. 4 elevado a 2 elevado 2 vezes 2, mais o valor de B, que é quanto, gente? Que eu já sei que é quanto? 3 meios. Prof, 2 vezes 2 dá 4. Mas eu prefiro trabalhar, prof, na base 2. Posso? Pode.
Mas já vamos fazer direto aqui, ó, só para te mostrar. 4 elevado a 4 mais 3 meios. Como é que eu somo fração, galerinha? MMC. Isso aqui vai dar o quê? 2 vezes 4, 8, 9, 10, 11 meios. 4 elevado a 11 meios. Aí o que uma aluna me perguntou? Como é que eu vou adivinhar, professora, se isso aí é um número maior que 2.000? Falei, você não vai adivinhar, minha linda. O que você vai fazer? 4 é o equivalente a 2 ao quadrado. Que está elevado a quanto? 11 meios. Ah, não, prof. Olha lá, propriedade de potência. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a quanto, gente? 11. Você já está careca de saber que 2 elevado a 10 é quanto mesmo? 1024. Então, 2 elevado a 11 é o dobro de 1024, pessoal. Adivinha quanto vai dar o dobro de 1024? Me ajuda aí. 2048. É um número superior a 2.000? Perfeito! Perceberam uma situaçãozinha problema? Em que você tinha que descobrir os coeficientes que estavam faltando? Nesse caso, o meu A e o meu B. E onde eu retiro esses coeficientes, esses termos? Prof, a gente tira dos pares ordenados que o gráfico te apresenta ou que a historinha te apresenta. Nesse aqui não foi gráfico, né? Então foi dentro do contexto. No exercício anterior, eu dei a partir do gráfico para vocês. Beleza, pessoal? Eu espero muito ter colaborado com vocês nesse estudo. Fui e até a próxima.